Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Ó, mais um vídeo da nossa saga de questões do Enem, beleza? E hoje vou trazer uma questão para você do ano de 2018, que ficou conhecida aí como uma das questões mais chatas, mais difíceis também. E o enunciado engana, tá? Engana porque o enunciado é curtíssimo. Pô, tu acha que eu não sei? Que tu vê o enunciado pequenininho, acha que a questão vai ser fácil, enunciado grandão, a questão vai ser difícil? Todo mundo é assim, filho. Não é tu que é especial, não. Beleza? E, ó, geometria analítica. Será que cai geometria analítica no Enem? E aí, na verdade, eu vou até colocar uma interrogação aqui, ó. Porque será que é uma questão de geometria analítica? Vamos ver. Galera, questãozinha do ano de 2018, tá? E só para te lembrar, vai rolar o projeto Enem. Eu tô postando lá no meu Instagram, @mefconcursosOficial, tá? Então, oficialmente renomeamos aí o nosso Instagram, o nosso canal também. Segue lá para você não ficar de fora. Vão ser 10 aulas em setembro, outubro, até a sua prova em novembro, focadas no seu concurso. Eu vou te mostrar os padrões que acontecem na prova do Enem. E você precisa estar ciente. Você precisa saber qual questão você não pode perder de jeito nenhum e qual questão você pode deixar por último na hora de fazer. Fora que vai ser a oportunidade de você bater nos 10 tópicos mais presentes no seu concurso, beleza? Fora que você fazendo a pré-inscrição para o projeto, você já garante um e-book do raio-x dos últimos 10 anos do Enem e alguns materiais grátis, tá? Então, não perde tempo, beleza? Tô te esperando lá no grupo dos pré-inscritos. E sem enrolar muito, partiu para a questão. Ela vai aparecer aí na tela e eu vou ler aqui para você. É uma questão bem conhecida até. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Então imagina o seguinte, bebê. Estamos aqui numa situação onde a gente tem dois focos de incêndio, um está mais forte do que o outro. Tem o foco A e tenho aqui o foco B, que ele disse que estão distantes entre si 30 metros. Então, vou colocar aqui 30 metros de distância, beleza? O que ele contextualiza para você é que vai ter ali bombeiros que tem que se posicionar de uma maneira mais específica. Que maneira é essa? A distância que ele está em relação ao ponto A tem que ser o dobro da distância que ele está em relação ao ponto B. Então vamos supor que o bombeiro, vou botar aqui, primeira posição para um bombeiro, bombeiro 1. Se ele estiver a uma distância D para o foco B, que é o segundo foco, a distância dele para o foco A tem que ser o dobro disso. Tem que ser 2D. Ah, Thales, mas se o bombeiro estivesse um pouco mais longe, ele poderia? Poderia. Uma posição aqui, ó, posição 2. Desde que, se ele estiver a uma distância do foco B D', a distância que eles têm que estar em relação ao foco A tem que ser 2D'. E aí o que talvez vai te gerar uma certa confusão é você não entender que figura que vai ser gerada. Tu pode ver que a gente está formando alguns triângulos, mas e aí? O que eu faço agora? Porque ele me pergunta a maior distância que dois bombeiros podem ter entre si. Então, por exemplo, nessa situação que eu desenhei aqui para você, eles estariam nesse segmento vermelho a distância entre eles. Então eu quero saber qual é o maior segmento vermelho que eu posso ter entre dois bombeiros. Tá. E agora, onde é que entra a tal da geometria analítica aí? Porque não tem nada a respeito disso. Galera, na matemática, a geometria analítica ela é meio que um divisor de águas para a gente. É uma das formas da gente tentar facilitar algo que pode ser que esteja um pouco difícil. Por exemplo, teve a prova da EPICAR recentemente, que caiu uma questão de geometria plana, que por ideia de geometria plana, ela te dá um pouco de trabalho. Mas quando você joga ela no plano cartesiano e faz por geometria analítica, ela é muito mais de boa.
Então a geometria analítica ela tem essa característica de que às vezes é uma saída, uma maneira diferente de você resolver aquela situação. E aqui não é diferente, tá? Porque na verdade o que a gente está trabalhando são distâncias entre pontos, não são? Então, se você pegar e imaginar que isso aqui está sendo feito em um plano cartesiano, você tem aqui o seu eixo Y, e você tem aqui o seu eixo X, vou fazer pontilhado para não poluir muito o desenho, tá aqui o seu eixo X, a gente pode começar a trabalhar isso aqui como distância entre pontos. E aí olha que doideira, o meu ponto A, que é o primeiro foco, acaba sendo a própria origem, ou seja, para ordenado 0 e 0. O meu ponto B está a 30 metros de distância, então eu paro ordenado 30 e 0. E aí que entra a sacada. O ponto dos bombeiros a gente não faz ideia, pode ser qualquer ponto. Então é um par ordenado no formato X e Y qualquer. Então agora eu vou trabalhar com a distância entre esses pontos. E tu lembra qual é a distância entre dois pontos? Se eu quiser fazer a distância de um ponto A para um ponto B, essa distância ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. Isso aqui que determina a nossa distância entre dois pontos. Então, o que eu preciso falar? Eu preciso trabalhar com essa relação de uma distância ser o dobro da outra. Pensando na distância entre os pontos, nós vamos ter o seguinte, ó, que a distância do bombeiro 1 até o ponto A, bombeiro 1 até o ponto A, tem que ser o dobro da distância do bombeiro 1 até o ponto B. E é com isso que a gente vai trabalhar, tá? Inclusive, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, essa distância aqui ao quadrado tem que ser o quádruplo dessa distância aqui também ao quadrado. Por que eu elevei ao quadrado dos dois lados? Para eu poder trabalhar só com essa parte da conta, tá? Sem precisar jogar para lá como raiz, esse tipo de coisa. Então, galera, agora é montar a nossa conta. Não tem muito para onde fugir não, tá? Então, distância daqui para cá vai ficar x menos 0 ao quadrado e y menos 0 ao quadrado. Isso tem que ser igual ao quádruplo da distância daqui para cá. Ou seja, x menos 30 ao quadrado e y menos 0 ao quadrado. Estão de acordo comigo? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha que conta bonita que vai tomando forma aqui, né? Esqueci de fechar. Eu vou ter, então, 4 que multiplica. Vou abrir esse produto notável, se você me dá licença, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado, desse jeito. Aí, você fazendo o chuveirão aqui, 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado. Jogando todo mundo para o mesmo lado, tu chega nisso aqui, ó, 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 240x mais 3.600 igual a zero. E galera, aqui a gente já precisa ter um pouquinho mais de maldade. Eu posso pegar e dividir todo mundo por 3. Posso dar uma simplificada nessa nossa conta. Porque simplificando a gente chega nisso aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 80x, beleza? Mais 1.200 igual a zero. E aqui a nossa conta quase que acabou. Por quê? Porque como a gente está falando de geometria analítica, eu preciso que você interprete isso aqui como uma geometria analítica. Isso aqui está no formato de uma equação geral da circunferência. Sabe o que isso quer dizer para a gente em questões de contexto, em questão de interpretação? Que o lugar geométrico de todos os pontos possíveis que um bombeiro pode estar forma uma circunferência.
Então quer dizer que se a gente juntar todos os pontos que esses bombeiros podem estar, o desenho formado vai ser uma circunferência. Que qualquer ponto em cima dessa circunferência vai atender a condição de que a distância para um foco tem que ser o dobro da distância do outro. Olha que doideira. Maneiro, né? E aí agora é só eu terminar a conta. E aí eu preciso passar da equação geral para a equação reduzida. E aí a gente precisa recorrer ao que a gente chama de completar quadrado. Vou pegar quem está junto do x e vou dividir por 2. Porque esse cara é o quadrado que eu precisava ter. Menos 80 dividido por 2 é 40. Então eu preciso do x menos 40 ao quadrado. Só que aí eu preciso colocar um menos 40 ao quadrado aqui fora, ou seja, menos 1.600. Porque aí sim eu consigo chegar na equação reduzida dessa circunferência. Porque através da equação reduzida, eu tenho o centro e o raio dela. Essa circunferência está centrada no 40 e no 0, e o raio dela é 20, porque é a raiz de 400. Ou seja, a circunferência que atende ao meu detalhe aqui, a minha questão, tem que ser uma circunferência centrada no 40, então estaria um pouco mais do lado, né, já que aqui é o 30, mais um pouco para lá, e de raio 20. E galera, já que o lugar geométrico dos bombeiros é uma circunferência, qual é a maior distância que a gente consegue entre dois pontos numa circunferência? O diâmetro dela. Então, a resposta é o diâmetro dessa circunferência, que mede 20 o raio. Logo, o nosso diâmetro, o nosso gabarito seria 40. Que isso tá, deixa eu ver aqui, na letra B da sua questão. E aí, é uma questão difícil por conta da interpretação, com toda certeza o TRI dela foi lá embaixo, beleza? Então, tu acertar ela e errar algumas mais fáceis, de repente nem ajudou tanto. Só que aí, por que eu coloquei essa interrogação aqui? Galera, esse contexto aqui, ele entra no que a gente chama de círculo de Apolônio. Tu pode até procurar aí, se interessar, é uma ideia legal, é uma teoria legal. Só que a gente vai fazer sem saber disso e sem recorrer à geometria analítica também. Só que tu precisava ter o mínimo de maldade, tá? Eu vou refazer esse desenho aqui do lado só para a gente entender. Que é o seguinte, ponto A e ponto B. Entre eles, 30 metros, beleza? E aí eu vou imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o bombeiro ele está posicionado entre os focos. Então aqui, ó, bombeiro 1. Está entre os focos. Isso quer dizer que a distância para um tem que ser o dobro para o outro. Então esse pedaço tem que ser o dobro desse. Esse 30 dividido por 3 me diz que aqui é 10 e aqui é 20, beleza? E se o bombeiro 1 está localizado ali, vou pensar o seguinte, imagina se ele estivesse do lado de fora. Aqui. Aí a gente precisaria ter a mesma ideia, beleza? A distância dele para esse foco aqui seria um valor y. Só que a distância para o grandão seria 30 mais y. Aí tu tem que esse 30 mais y tem que ser o dobro do y. Logo, o teu y obrigatoriamente teria que ser 30 também. E aqui sendo 30, olha qual é a maior distância entre dois bombeiros nessa situação. 30 mais 10 é 40. Ah, Thales, mas por que a resolução 1 é enorme e a resolução 2 é pequena? Porque para você pensar nisso, tu precisava ter o mínimo de noção a respeito do espaço geométrico que seria gerado aqui. Para eu conseguir pensar nessa ideia, você precisa ter um mínimo de gatilho que isso pode vir a ser uma circunferência. Aí tu pode afirmar
que a maior distância seria naquele tipo de situação ali, de maneira colinear. Tranquilo? Boa questão, né? Questão do ano de 2018, não é tão antiga assim não, tá? E é assim que a gente vai aprender no nosso projeto Enem. Eu vou te mostrar todos os padrões da sua prova, os assuntos que mais caem e vai ficar tudo gravado para você. Então para de perder tempo, pai. @mefconcursosoficial lá no Instagram. Já me segue lá, já confere para tu garantir a tua nota máxima, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve e deixa um comentário maneirinho aí pra mim. Diz lá o que tu quer ver. Diz. Então, galera, é isso e valeu!